12h20, agora é hora daquele nosso quadro que ajuda a gente a cuidar do corpo, da saúde. É hora de bem-estar. Você que está sempre ligado aqui no RJ sabe o quanto nós valorizamos a sua opinião, a sua sugestão. Pois bem, a nossa coluna Bem-Estar de hoje foi pedida por uma amiga do RJ. Ela queria que a gente ensinasse aos pais de crianças com problemas respiratórios como agir no caso de uma crise. Para essa missão, nós convidamos a pediatra Fátima March, que é presidente do Comitê de Doenças do Aparelho Respiratório da Sociedade de Pediatria. Oi, doutora, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Que tal, antes da gente falar de tratamento, a gente começar explicando um pouquinho essas doenças? O que é a bronquiolite? A bronquiolite é uma doença viral que acomete crianças pequenas, principalmente bebezinhos até 2 anos. E, em geral, começa como um resfriado. Só que é um resfriado que não fica só, não evolui só como um resfriado. Evolui também para um quadro de chiado no peito, um quadro que muitas vezes é confundido com bronquite, né? Mas a gente tem que lembrar que a bronquiolite é uma doença que acomete mais crianças pequenas. E como é que se pega os bebês? Bronquiolite? São doenças virais. A bronquiolite pega através das maneiras normais que uma criança pega um resfriado. Por exemplo, por inalação pelas vias aéreas, contato das mãos, não é? Isso é uma ideia que a gente às vezes esquece, mas pessoas gripadas, resfriadas, elas passam resfriado para os outros, não só pelo ar. É por isso que dizem que a gente não deve levar um bebezinho para um lugar muito fechado, cheio de gente? Todas essas doenças respiratórias, elas têm uma facilidade, né, do indivíduo pegar, vamos dizer assim, em ambientes fechados, onde tem pouca ventilação, onde há uma maior concentração, né, dos vírus. Então, é sempre bom você manter crianças pequenas, bebês, em lugares ventilados, mais arejados. E sempre que houver pessoas resfriadas... Não chega perto, né? Não chega perto, assim, porque às vezes a própria mãe tem um resfriado. Então, como é que a gente orienta uma mãe que está resfriada e está com um bebê de 1 mês? Pode usar uma máscarazinha? Isso. A gente pede para usar máscara mesmo, fraldinha na face. Pede para sempre que pegar no neném, lavar as mãos, lavar ou até a região de cotovelo mesmo, fazer uma boa asepsia, porque, como eu digo para vocês, os vírus também são transmitidos por esse contato, mão, boca, vias aéreas, né? Doutora Fátima, deixa eu só interromper a senhora um pouquinho, claro, porque a gente vai ver agora o exemplo da Carla. Ela tem 2 filhas gêmeas que sofrem com doenças respiratórias. Ela tenta fazer tudo certinho para evitar novas crises. E a nossa repórter, Ana Paula Santos, foi na casa dela mostrar as mudanças de hábitos que ocorreram ali. Veja só. Hoje eu vim conversar com a Carla. Ela mora nessa vila que fica no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu. Ela tem 2 filhas pequenas, a Ana Clara e a Ana Beatriz. Elas vão fazer 1 aninho de idade agora no fim do mês e tem bronquiolite, que é uma bronquite em crianças. Os primeiros sintomas da bronquiolite apareceram com que idade? Com 3 meses. Com 3 meses, essa aqui teve a primeira crisezinha dela. Ficou internada 9 dias na UTI e essa aqui ficou em casa com o pai. E também começou a apresentar os sintomas da bronquiolite mais brando e deu para contornar em casa com medicação por telefone, com a pediatra. Que sintomas ela apresentava? Ela começou a se asfixiar. Por causa disso, ela teve que adaptar a casa toda. Aqui na sala eu optei pelo REC, né? Tirei a estante com bastante coisas, né? Para não acumular muita poeira, optei por telas, porque a moldura entranha mais poeira, é mais difícil na limpeza. A tela você passa um pano úmido, deixa limpinho. Os sofás, eu costumo manter ele sempre com um paninho, para na hora que para remover, para lavar é mais fácil, né? No quarto delas, parecia quarto de princesa. Era babado para tudo quanto é lado, era véu, era contorno de berço, era televisão, eram tapetes, tirei tudo. Botei emborrachado para elas ficarem, né, por causa da friagem do chão. E é mais fácil o acesso para limpeza. Mesmo seguindo a orientação do pediatra, Carla ainda tem dúvidas quando as crises aparecem. Eu não tenho tudo limpo, minha casa é totalmente higienizada. Eu sou chata com limpeza. E elas, por exemplo, estão com crise. Esse exemplo da dona Carla é muito interessante. É importante a limpeza dentro de casa? Sim, é fundamental. Mas dizem também, me corrija se estiver errado, que é importante você ter contato com a tal da vitamina S.
a sujeira, que é para criar anticorpos. Até que ponto isso é verdade, especificamente nesse caso das doenças respiratórias? Eu acho que, antes de mais nada, é uma questão de bom senso. Porque muitas dessas crianças que apresentam essas doenças respiratórias, uma parte delas evolui por uma predisposição genética com características de atopia, de alergia, e podem continuar a apresentar esses quadros de chiado, de sibilância, de asma mesmo, depois que elas crescem, também por conta de atopia, de alergia. E quando elas são bebês, elas estão tendo essas infecções, o aparelho respiratório ele pode mesmo sensibilizar, né, por contato com todas essas substâncias, a gente diz, entre aspas, alergizantes. O ácaro, fungo, então sempre é bom o cuidado em casa com a limpeza. Quer dizer, é não impedir a criança de engatinhar, por exemplo. Isso, exatamente. Muito embora o cuidado com essas fontes, né, de sensibilização e de infecções também são necessários. Lembrando também para as famílias que nesses 2 primeiros anos de vida, embora a alergia, a atopia seja um fator muito importante, mas o principal causador desses chiados, dessa asma, são os vírus. Então, na verdade, é muito mais importante eles tomarem cuidado em relação ao contato com pessoas resfriadas, a proteger um pouco a criança na medida do possível, do que, na verdade, tanta neurose em relação a essa outra parte da sujeira. Doutora Fátima, nós recebemos muitas perguntas aqui dos amigos da RJ e a dúvida da Mariana Torres também é minha. Como saber se um bebê está gripado, está alérgico ou se tem bronquite? É interessante porque é uma questão até que no dia a dia nosso, né? O pediatra, eu como pneumologista, a gente vê muito... Porque os sintomas se confundem, né? Então, assim, a virose, a infecção respiratória, em geral, ela vem acompanhada de febre, de coriza. São quadros agudos que vão e que vêm e que passam. Né? A criança alérgica, ela vai apresentando, talvez, né, com o tempo, vai se instalando a alergia. A criança, filha de pais que tem alergia. Enfim, a partir de uma certa idade que você caracteriza a criança como uma criança atópica, uma criança alérgica, já é um quadro mais crônico. Então, por exemplo, uma criança que tem rinite o tempo todo, uma criança de 3 anos, de 5 anos, uma criança de 5 anos que espirra muito, todo dia de manhã quando acorda, espirra muito, qualquer mudança leve da temperatura, qualquer mudança brusca de tempo, vamos dizer. Essa criança, ela tem uma característica mais de alérgico. Ela já tem 5 anos, já tem 6 anos, já é uma criança maior, que está sempre com o nariz escorrendo, sempre com o nariz entupido. Já aquela criança que está boa hoje, aparece com febre, com o nariz escorrendo, essa é uma criança que provavelmente está com quadro agudo, está resfriada. A Liane Reis Taumaturgo, ela diz o seguinte: meu filho de 12 anos sofre de rinite durante a noite, na hora de dormir, fica todo congestionado. Uso soro, mas não descongestiona. O que eu posso fazer para melhorar a respiração dele durante a noite? Então, essa mãe, ela precisa conversar com o pediatra da criança. Porque se está caracterizado um quadro de rinite, se há estigmas de atopia na família, se é uma questão que já caracteriza a rinite alérgica, ela merece um tratamento, porque todas as doenças alérgicas têm um tratamento preventivo, profilático, que as pessoas às vezes esquecem. E só buscam ajuda na hora que existe uma crise. É o caso da bronquite, que foi pergunta também da mãe anterior, né, que eu não respondi. A bronquite ou asma, hoje em dia a gente considera asma. É sinônimo. São sinônimos, isso. Enfim, aí você já tem um acometimento, como o nome está dizendo, né, do brônquio, do aparelho respiratório baixo, do pulmão. Então já tem aquele chiado no peito. É diferente do nariz que está escorrendo o tempo todo. Mas, enfim, assim como a rinite, a bronquite ou asma, né, que é a nossa tendência a falar asma, são doenças respiratórias de evolução crônicas que evoluem, que aparecem em crise. Então a pessoa às vezes esquece que existe um tratamento preventivo. Para não ter a crise. A Isabel Nogueira quer saber se uma criança tem asma quando ela é pequena, ela vai sofrer isso com isso a vida toda? Não, é justamente isso que é importante, que nós discutimos com os pediatras, né? Que hoje em dia já se observa que a maioria das crianças que chiam, né, nos 2 primeiros anos de vida, nos 3 primeiros anos de vida, que muitas vezes são até chamados de bebês chiadores, não é isso? Porque apresentam episódios repetidos de chiado no peito. Se curam sozinhas?
Com o tempo, se não são crianças de uma família que tenha genética, essa tendência à alergia, elas vão parar de chiar. Só que é importante, só um instantinho, desculpe, Márcio, é importante as pessoas terem a noção de que mesmo nessa fase em que a gente acha que vai desaparecer o chiado, que a criança depois que cresce não vai ter mais o chiado, elas têm um tratamento preventivo para evitar que elas fiquem tendo crise de sibilância repetida. Doutora Fátima, o nosso tempo aqui no estúdio terminou. Vou repassar à senhora todas as perguntas que nós recebemos. Muito obrigada. E você continue essa conversa com a doutora Fátima. Logo depois que o RJ terminar, ela participa de um chat na nossa página na internet.